E aí, o que o senhor achou desta fala linda do presidente, professor? Bom, tudo se espera do Lula, porque ele é um poço de contradições. Antes eu achava que ele fazia isso por discurso racional, não. A sensação que eu tenho hoje é que ele é mitômano mesmo, ele tem essa mania de ficar apresentando elementos que não correspondem à realidade, mas ele acredita nisso. Hoje eu tenho a sensação de que é isso, talvez essa seja a grande realidade dele. Mas é curioso que quando você olha a frase que o Lula adotou, tá? Ele disse assim, quando eu cheguei, eu descobri que estávamos na faixa de Gaza. É interessante isso que ele falou. É maravilhoso até. Eu vou te dizer por qual razão. Porque o que configurava a faixa de Gaza antes... havia um grupo de terroristas que ficavam se colocando contra um governo que tentava dar uma linha correta para o Brasil. Estou falando de 18 até 22. Tentava dar uma linha correta para o Brasil. E, de repente, o Hamas tomou conta. Parece que ele está falando da faixa de Gaza de 2007. Por quê? Porque, afinal de contas, o que você vê são pessoas radicais que se contrapõem a tudo que é diferente, não apenas em termos de argumento, mas se contrapõem com ódio. Nunca nós vimos tanto ódio sendo destilado para a sociedade brasileira como a gente encontra agora. Poxa, professor, mas imagina, sem querer interromper, mas imagina se fosse o Bolsonaro comparando o Brasil com a faixa de Gaza. A reação que não ia vir na imprensa, genocida. Faixa de Gaza citada por Bolsonaro, tem 10 mil mortes de crianças por dia. Exato. E reação que a gente não vê agora. Agora, no caso, quando ele fala, de repente, ele apresenta um comportamento extremamente radical, exclusivista, segregador de tudo aquilo que é diferente dele, ao ponto de querer o extermínio do diferente, porque me parece que é assim que ele se comporta quando ele faz alguma manifestação. Poxa, quando ele veio, ele disse, nós vamos unir o Brasil. A primeira coisa que ele fez no primeiro dia é dizer, somos nós contra eles. Praticamente ele disse isso. Ou manteve aquele mesmo discurso de ódio ao invés de união do povo brasileiro. Em síntese, se ele se refere que nós vivíamos na faixa de Gaza e ele veio para trazer o equilíbrio, não procede. Eu prefiro dizer que, quando ele veio, ele trouxe o ódio que você encontrou na faixa de Gaza quando um determinado grupo tomou o poder. E um grupo que é identificado no mundo inteiro como terrorista, apesar de ter um braço político. Mas é um grupo terrorista. Se ele está falando isso, então eu digo, realmente, presidente, o senhor está certo nisso, só que agora a faixa de Gaza, no momento mais radical, está com a sua presença, porque o senhor só destila ódio. O senhor não fala nada que seja para tentar mostrar pontos de convergência dos demais. Aquele que está contra, o senhor odeia. Aquele que um dia lhe prejudicou, o senhor veio para vingança. Deixa eu lhe contar um segredo. Não faz política quem tem rancor, porque a política é a busca da convergência, não é a luta entre amigos e inimigos. O senhor aprendeu isso, certamente na década de 60, com aqueles marxistas que estavam a reboque de um cara que foi o porta-voz jurídico do regime nazista, que era o Carl Schmitt, que dizia simplesmente que, afinal de contas, a política é uma relação amigo-inimigo. O que é mentira, não é isso. A política não é relação amigo-inimigo, é a busca de convergência, coisa que ele não faz. Ele reduz a política a uma relação amigo-inimigo. Só para encerrar, olha que coisa curiosa. Ele diz assim, eu sou um pai dos pobres, ele não gosta de ser chamado dessa maneira. Claro que ele não gosta de ser chamado dessa maneira, porque, afinal de contas, ele não sabe o que ele está fazendo ali. Ele simplesmente está buscando, de todas as formas possíveis, se vingar daqueles que foram contrário a eles antes e agora tenta impedir que haja uma construção de um projeto de país. É exatamente isso que ele representa nesse momento. Eu acho que ele é pai dos pobres. E mãe não, eu acho, pessoalmente. Porque pai é aquele que gera. Genial. Ele gera pobres. Genial. Ele gera pobres. Né? Ele cria, né? Ele dá vida a pobres. Quem não era pobre vai ficar, quem é pobre vai ficar mais. Né? Vão manter na pobreza. Ele é o painho dos pobres. E a mamãe dos ricos, né, Pietra? É a mamãe dos ricos. Mas nada, você não quer falar nada do Lula? Eu vou sair do Lula então. Eu sei que você está meio arisca, meio escaldada com esta família. Não, mas você sabe que eu não ia voltar a falar de política, né? Eu estou há 1 ano e meio sem sequer me informar sobre política, mas a política, eu falei esses dias, que então é igual vamos um namorado falar que não sobre aceita o término, pecado. sabe? A política me chama de volta. Vamos falar sobre o pecado, então. O pecado da mentira. Qual círculo do inferno está reservado ao Lula? Ixi, segundo a Divina Comédia, vai lá pra baixo, né? Fica gelado até. Vai, eu acho que não tem círculo suficiente. Não tem círculo suficiente. Tem um vídeo, rapidinho, sobre a questão da mentira. Vocês já viram? Existe um vídeo que circulou na internet há muitos anos.
onde o Lula está assumindo que mentiu em um congresso na França, que ele fala, né? Que ele está na França. E ele confessa, ele fala, não, porque eu falei que tinham 5 milhões de crianças na rua passando fome. Aí falaram, mas como assim, Lula? Não pode ter isso. E depois o Jamilé veio e falou assim, não existe de criança no mundo. Não tem isso de criança. Uma coisa mais ou menos assim. É uma prova, né? Mais do que uma prova de como ele realmente não leva a sério a verdade, né?